Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, e todos que acompanham esse canal de evangelização de tantos e tão diferentes lugares. É uma alegria estar com vocês para meditar a palavra. Nós iremos meditar o Evangelho de quinta-feira, dentro da oitava da Páscoa, celebrando esta semana como essa grande festividade pascal da ressurreição do Senhor. E também, em comunhão com toda a igreja, nos unimos aos bispos, cardeais, na escolha de um novo Papa e celebramos saudosamente esses momentos de despedida do Papa Francisco e também recordando todo o bem que ele fez pela nossa igreja. Que a gente possa se unir em comunidade, em família e rezar para que nós possamos encontrar o melhor caminho para a nossa igreja. E essa igreja que é formada por membros, e esses membros somos cada um de nós. Que a gente possa se unir em oração e estar em comunhão nesse momento de busca, momento de encontro, momento de celebrar o Cristo ressuscitado. E assim nós rezamos, lembrando ao longo desta semana os encontros que o Senhor ressuscitado faz com os seus discípulos. Eu gostaria que você também, aí na sua casa, com a sua Bíblia, acompanhasse o Evangelho de hoje, que é retirado de Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. Diz assim o texto. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, quarta-feira, ontem, a gente lembrava, celebrando os discípulos de Emaús, que nesse caminho foram surpreendidos pela presença de Jesus, no caminho de casa, e Jesus começou a falar sobre as Escrituras. E quando estavam chegando perto de casa, eles convidam Jesus para permanecer com eles, porque já era tarde. Jesus toma a iniciativa e parte o pão e distribui a eles. E nesse partir o pão e distribuir, eles reconhecem que era o Senhor. Naquele momento, Jesus desaparece da frente deles e eles comentam entre si: "Não nos ardia o coração enquanto ele nos explicava as Escrituras?" Eles partem para Jerusalém e assim inicia o evangelho de hoje. Quando eles ainda estavam falando, Jesus mesmo aparece no meio deles e diz: "A paz esteja convosco." Esta saudação da paz visa o equilíbrio,
Porque primeiro eles estavam amedrontados. E o texto logo em seguida vai dizer que eles ainda não conseguiam acreditar porque estavam muito contentes, muito eufóricos. Jesus, quando saúda com a paz, visa esse equilíbrio. Nem a tristeza, nem a euforia. Porque nesse equilíbrio há a possibilidade de raciocinar e tirar uma conclusão lógica dos fatos. Quando a gente está muito triste ou muito eufórico, a gente não consegue o verdadeiro equilíbrio para saber de fato o que se quer e o que não se quer. E é assim, essa dinâmica, essa pedagogia que Jesus utiliza com os discípulos. E eles começam a ficar ali, né, cheios de medo, achando que estavam vendo um fantasma. E Jesus diz para eles: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Tudo o que aconteceu, Jesus já vinha preparando. Ao longo do ano litúrgico, a gente já vai meditando sobre os anúncios da paixão. Esses momentos em que Jesus comunica como vai ser no final. Então, Jesus vai preparando os discípulos. E também, naquele momento da transfiguração, Jesus que leva 3 dos seus discípulos para o alto da montanha, diante deles fica transfigurado, para que eles possam fazer a experiência com a glória dos céus. Então, tudo foi preparado pelo Senhor. E aí Jesus diz, olha, era preciso que isso acontecesse, que tudo se cumprisse, conforme a lei de Moisés, conforme os profetas e aquilo que está escrito nos Salmos. Eu gostaria que a gente parasse um pouquinho, prestasse bem atenção, porque Jesus, no Evangelho de hoje, ele explica o significado da paixão. Era preciso que ele sofresse. Então, é como um projeto de Deus que ele vai ser colocado em prática. Você poderia dizer assim, sim, mas Deus poderia ter feito diferente? Poderia. Mas esse era o projeto de Deus, para que a gente pudesse também, de certa forma, ser impactado por essa doação plena no total. Não é simplesmente um gesto como uma encenação. Jesus poderia simplesmente ter sumido da nossa frente, podia simplesmente ter desaparecido, assim como apareceu, desapareceu, né, como foi feito na ressurreição. Era preciso que tudo isso acontecesse da forma como aconteceu. Que ele sofresse, que fosse condenado, que morresse, mas também que ressuscitasse no terceiro dia, para salvar a humanidade da condição de pecado, dando-lhe a vida nova. Então é esse vencer todas essas etapas de sofrimento, de dor, de dúvida, de incertezas, mas nunca parando na morte, mas sim avançando para a ressurreição, nos dando uma vida nova. Jesus que morre por cada um de nós. Essa doação total por amor à humanidade. O ato de comer com os discípulos é como que uma prova de que não é uma aparição, mas ressuscitou verdadeiramente, em corpo e alma. Por isso, logo em seguida, também iremos celebrar a ascensão do Senhor, esse retorno de Jesus para o céu. A insistência de Lucas nos sinais materiais, como comer, ver, tocar, provavelmente se deve à necessidade de mostrar aos opositores do cristianismo que os discípulos não são ingênuos e não são alienados, mas sim críticos e exigentes. Aos discípulos, resta agora dar um testemunho ao mundo. Jesus que finaliza o evangelho de hoje, nas palavras de Lucas, dizendo: vós sereis
as testemunhas de tudo isso. Hoje, nós também damos testemunho do Cristo ressuscitado. Irmãos e irmãs, quinta-feira, dia de rezar também pelas vocações, por todos aqueles que estão discernindo a sua vocação, também por aqueles que já fizeram suas escolhas, mas também que passam por momentos delicados. A sua vida vocacional, o sacramento da ordem, do matrimônio, e dessa doação total também na vida religiosa. Rezemos, peçamos a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma quinta-feira muito abençoada. Se você tem a oportunidade de fazer a adoração ao Santíssimo aí na sua comunidade, procure rezar, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, mas faça bem a sua oração. Até o próximo momento de oração.